Olá pessoal, tudo bem? Hoje a nossa aula é sobre tabela periódica. Nesse vídeo eu vou contar um pouquinho da história da tabela periódica, de como ela foi construída, de como ela é estruturada e quais informações e como eu posso tirar essas informações da tabela periódica. Então vamos lá? Bom pessoal, junto com o vídeo desta aula, eu disponibilizei para vocês lá um outro vídeo, né, que conta um pouco sobre a história da tabela periódica. Então, se você ainda não assistiu esse vídeo, vai lá e dá uma olhadinha nesse vídeo, que ele é importante para a gente poder entender essa aula aqui, ok? Agora, se você já assistiu, simbora continuar, tá bom? Eu vou começar contando aqui, bem brevemente, sobre a história da tabela periódica, né? Bom, como é que começa essa história? Vários cientistas tentaram organizar os elementos químicos em uma tabela. E para isso eles usaram várias tentativas, de várias formas diferentes, como por exemplo organizar eles em tríades, em grupos de 3, ou colocar eles na superfície de um parafuso, ou mesmo organizar através de oitavas. Mas nenhuma dessas deu muito certo, porque eles não conseguiam colocar todos os elementos em grupos, não conseguiam juntar tudo de maneira eficiente. O primeiro cara que faz isso é um cara chamado Mendeleev. E qual a diferença dele em relação aos outros? Ele propôs que ainda haveria elementos químicos que não foram descobertos. Então o que ele faz é deixar buracos nessa tabela periódica e fala o seguinte: olha, nós ainda vamos encontrar os elementos que vão ser colocados nesse lugar e eles vão ter mais ou menos essas características, assim, assim, assim. No começo ninguém acreditou muito nisso, mas quando se descobre o primeiro desses elementos que ele propôs que poderiam ser ainda descobertos, então essa tabela ganha força. Então a estrutura da nossa tabela periódica hoje é baseada nessa tabela de Mendeleev. É claro que ela tem uma estrutura um pouco diferente, por exemplo, Mendeleev organizava os elementos por massa, e um pouco mais para frente um outro cara chamado Moseley troca isso. Né? Ele percebe, claro, com a evolução dos modelos atômicos, né, com a descoberta das partículas que formam o átomo, como prótons, nêutrons e elétrons, então foi possível modificar isso. Então ele organiza agora a tabela periódica em ordem crescente de número atômico, ou de número de prótons, e não mais em massa. E a tabela ainda tem uma mudança muito grande quando um cara chamado Cyborg, ele começa a fazer fusão nuclear e começa a produzir elementos químicos que não são naturais, que a gente não encontra na natureza. Então são elementos artificiais, que são chamados de transurânicos. Tá bom? Bom, isso daqui é só um pouquinho sobre a história da tabela periódica. Vamos lá ver como é que é a tabela periódica atual, aquela que a gente precisa estudar? Então vamos lá. Bom, a tabela periódica atual, ela é construída levando-se em conta dois critérios, tá? Que usa-se para classificar os elementos. Primeiro, ordem crescente de número atômico. Então, quando eu pego da esquerda para a direita na tabela periódica, quando eu ando da esquerda para a direita na tabela periódica, eu vou vendo que o número atômico vai aumentando. Então vamos pegar, por exemplo, aqui, o potássio tem número atômico 19, cálcio 20, depois 21, 22, 23 e assim por diante. Então a mesma coisa eu vou pegar na linha de baixo. Então à medida em que eu vou andando da esquerda para a direita, eu aumento o número atômico, tá? Bom, aí vai formar aqui nessa minha tabela essas linhas. Essas linhas, onde a gente vê o aumento de número atômico da esquerda para a direita, nós chamamos de períodos. Tá? A tabela periódica tem 7 períodos. 7 períodos. Bom, o outro critério que a gente utiliza é a propriedades químicas semelhantes. Tá? E aí eu vejo essas propriedades químicas semelhantes dentro dessas linhas. Então, aqueles que apresentam propriedades químicas semelhantes são colocados um embaixo do outro. Então aqui o berílio, magnésio, cálcio, estronço, bário, rádio, esses elementos têm propriedades químicas semelhantes, então tem que estar nessa mesma coluna. E essas colunas nós chamamos de famílias ou grupos, certo? Então é assim que é baseada a nossa tabela periódica então. Ordem crescente de número atômico que eu vejo da esquerda para a direita, formando os períodos, e propriedades químicas semelhantes, essas nas mesmas colunas, né? Formando o que a gente chama de famílias ou grupos. Tudo bem? Bom, pessoal, embora a tabela periódica não tenha sido montada usando como critério a distribuição eletrônica,
Quando nós fazemos a distribuição eletrônica dos elementos e comparamos com a tabela periódica, nós encontramos algumas coisas interessantes. Dá uma olhadinha aqui. Eu vou pegar 3 elementos que estão no mesmo período. O cálcio, o ferro e o galho, e fiz a distribuição eletrônica deles. Agora eu vou separar aqui esses elétrons em camadas. Então aqui está a distribuição em camadas. Olha, o que eu vejo de interessante? Todos 3 apresentam 4 camadas eletrônicas. Claro, o número de elétrons nas camadas não são iguais, mas eu apresento sempre 4 camadas. E é exatamente isso que eu vou ver com relação a todos os outros que eu fizer distribuição eletrônica, certo? Aqueles elementos que estão no mesmo período da tabela periódica vão apresentar o mesmo número de camadas. E olha só que legal que a gente viu. Quando eu pego a tabela de Linus Pauling, a gente só estuda até a 7ª camada, não é isso? Porque eu não tenho átomos que ocupem 8 camadas eletrônicas. E a tabela periódica tem exatamente 7 períodos. Cada período da tabela periódica, na verdade, é relativo a uma camada eletrônica. Então, todo mundo que está no primeiro período da tabela periódica tem uma camada. Todo mundo que está no segundo período da tabela periódica tem 2 camadas e assim sucessivamente. Bom, vamos pegar então os elementos que estão de uma mesma família. Eu vou pegar aqui o lítio, o sódio e o potássio. E eu fiz a distribuição eletrônica deles. Bom, quando eu pego aqui e separo em camadas, reparem, todos 3 apresentam o mesmo número de elétrons na última camada. Claro, a última camada muda, porque eles estão mudando o período da tabela periódica. Mas todos eles têm um elétron na última camada. Mas o mais interessante não é só o número de elétrons, mas a configuração eletrônica como um todo, ou seja, todos eles terminam com a configuração S1, tá certo? Agora, olha só como tem mais coisa interessante. Olha só então quando eu pego e faço a comparação da distribuição eletrônica com a tabela periódica inteira. Olha como é que fica interessante. Aqui eu tenho a sequência da ordem de energia dos orbitais, a ordem crescente de energia dos orbitais, aquela que a tabela de Linus Pauling me dá. A gente começa lá com 1s, 2s, 2p, 3s e assim por diante. Bom, vamos pegar aqui os 2 primeiros elementos. Aqui nessa minha tabela, o hidrogênio, que é o que tem número atômico, não está aqui, mas a maioria deles aparece o hidrogênio nesse ponto aqui. O hidrogênio só tem um elétron, então a configuração eletrônica dele é 1s1. Então, 1s1 ele está aqui, ó. Beleza? Depois, o hélio. O hélio tem 2 elétrons, um S2 e o hélio está nesse ponto aqui. Depois, vem o lítio, número atômico 3. 1s2, 2s1. E o lítio vai aparecer nesse ponto aqui, ó. Certo? Depois, a gente tem o berílio. Berílio, número atômico 4. Então, eu vou ter 1s2, 2s2. Depois nós temos aqui o boro com número atômico 5. 1s2, 2s2, 2p1. Então o boro vai estar aqui, ó. Então repare, pessoal, todo mundo, essa divisão aqui mostra para mim como acaba a configuração eletrônica de todo mundo. Então olha aqui, ó. Todo mundo que está nessa primeira coluna aqui, ou seja, na primeira família, todos eles vão terminar a configuração eletrônica em S1. Então aqui vai ser S1, 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 S1. Quer ver? Ó? Vamos lá. Ó. Lembra que nós paramos aqui? Ó? Vai assim, P1, P2, P3, P4, P5, P6. Depois do P6 vem o 3S1. Então lá, 3S1, 3S2. Depois do 3S2, 3P. 3P1, P2, P3, P4, P5, P6. Depois do 3P, 4S. 4S1, 4S2. Depois do 4S, 3D. Então, olha lá, 3D. D1, D2, D3, até chegar aqui no D10. Depois do 3D, olha lá, 4P. P1, P2, P3. Ou seja, essa sequência vai seguindo. E vai aqui, ó, quando chegar, por exemplo, no 6S. 6S1, 6S2. Depois do 6S vem o 4F. Olha lá, 4F1, 4F2, até chegar no 4F14. Depois do 4F14, 5D. Então reparem que aqui, ó, se eu for seguindo a sequência, eu vou ter exatamente a distribuição na tabela periódica. Então, o que a gente tem aqui é uma estrutura, a tabela periódica dividida no que a gente chama de blocos, de acordo com o último orbital. Então esse bloco aqui a gente chama de bloco S, porque todos os elementos que estão aqui terminam com a configuração com S, S1 e S2.
Esse bloco de cá é o bloco P, porque todo mundo aqui termina a configuração eletrônica em P. P1, P2 até o P6. O único que não vai ter essa configuração de P, na verdade, é o hélio, tá? Então é o único que não obedece essa ordem, digamos, de configuração eletrônica. Afinal de contas, a tabela periódica é montada de acordo com as propriedades semelhantes. Embora ele tenha configuração eletrônica diferente, a propriedade química dele é semelhante aos demais aqui. Então, por isso que ele é colocado aqui. Então, aqui ó, fica o pessoal do bloco D, todo mundo aqui termina a configuração eletrônica em D, aqui em F. Tá bom? Deixa eu aproveitar aqui e para mostrar uma outra forma que às vezes a gente faz para facilitar a configuração eletrônica. Tá vendo aqui, ó, eu tenho aqui os elementos químicos que são os gases nobres, os últimos aqui, ó. Então eu tenho aqui hélio. Às vezes, para economizar, eu coloco configuração eletrônica do hélio, que na verdade é 1s2, e aí eu continuo 2s1, 2s2, 2p1, p2, p3 e assim vai. Para quê? Para que eu não tenha uma fila muito grande. Então, por exemplo, ao invés de eu ter lá 1s2, 2s2, até chegar aqui no 3d4, no 5s, o que eu faço é pegar toda essa parte, por exemplo, aqui, e colocar isso como uma configuração do criptônio. Então eu escrevo assim, ó, criptônio, entre chaves, e depois eu continuo com a configuração. Tá? Eu vou mostrar mais para frente, tem um exercício aqui em que ele mostra esse tipo de coisa, e eu vou lá e eu mostro para vocês e a gente vai dar uma conferida como isso acontece, tá bom? Bom, o que interessa para a gente é, olha só como é que fica agora a tabela periódica completa. Bom, essa então é a estrutura da tabela periódica como ela deveria ser, ou seja, bloco S, bloco P, bloco D, bloco F, do jeito que está aqui. Porém, deixá-la desse jeito vai fazer com que ela fique muito larga, e aí vai ficar difícil de escrever ou colocar isso dentro de uma folha, por exemplo. Então o que nós fizemos foi o seguinte, a gente vai tirar essa parte aqui, esse bloco F, e vai jogar ele para baixo e vai juntar essas duas partes, mais ou menos assim, ó. E aí a tabela periódica vai ter esse formato que a gente conhece hoje. Bom, pessoal, nós temos então aqui a tabela periódica de acordo com o que nós vimos lá, montada da maneira atual. Vamos falar agora um pouquinho dos nomes que a gente dá para esses períodos, para essas famílias, como é que a gente pode identificar algumas desses períodos, dessas famílias. Bom, na verdade os períodos funcionam de uma maneira muito simples. A gente dá nome para eles ou identifica eles da seguinte maneira. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo período, ou período 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Não tem muito segredo. Agora, com relação às famílias, nós temos duas formas de nomear ou de identificar cada uma dessas colunas, cada uma dessas famílias. A forma mais atual de fazer isso é de acordo com o critério da IUPAC, que também é muito simples. A gente identifica essas famílias de 1 até 18. Então essa primeira aqui, primeira coluna, primeira família 1, 2, 3, 4, até a família 18 aqui. Essa é a maneira mais simples, com números. Período de 1 a 7, família de 1 a 18. Porém, existe uma nomenclatura mais antiga, né, que ainda é muito utilizada para a tabela periódica. Nesse caso, a gente divide a tabela periódica em dois grandes grupos, que nós chamamos de elementos representativos. Quem são os elementos representativos? Aquele bloco S e o bloco P. Então, se o elemento terminar em S, a configuração eletrônica dele terminar em S ou em P, ele é um elemento representativo. Esses elementos representativos fazem parte de um grupo chamado de grupo A. Então, o nome das famílias, ou a identificação das famílias, vai ter sempre alguma coisa A, tá certo? E funciona da seguinte maneira. A família 1 aqui, ó, era chamada também de família 1A. A família 2, 2A. Aí tem aquele grupo aqui que sumiu por enquanto, a gente vem aqui para a família 13. Na família 13 era chamada de 3A, 14, 4A, 15, 5A, 16, 6A, 17, 7A, 18, 8A, ou pode ser também chamada de 0. Tá certo? E além desses dois códigos que a gente usa para identificar a família, seja de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, assim vai, ou 1A, 2A, 3A, 4A até 8A, essas famílias também apresentam nomes e a gente precisa saber esses nomes e esses códigos. Isso é importantíssimo. Então vamos dar uma olhadinha aqui nos possíveis nomes, nos nomes especiais que a gente dá para a família. Tá? Então vamos lá. Ó.
A gente pode identificar a família, seja por códigos, 1, 2, 3 até 18, 1A, 2A, assim vai. Ou por nomes, que são o seguinte. O pessoal da família 1A ou da família 1 é chamada de família dos metais alcalinos. A família 2 ou 2A, metais alcalinos terrosos. 3 ou 13, 3A ou 13, família do boro. Por quê? Porque o boro é o primeiro elemento da família aqui, né? 4A ou 14, família do carbono, também, porque o carbono é o primeiro elemento da família. 5A ou 15, família do nitrogênio, porque o nitrogênio é o primeiro elemento da família. Bastante criativo esses nomes aqui. Família 6A ou 16, aí volta os nomes estranhos, família dos calcogênios, então tá aqui a família dos calcogênios, família 17 ou 7A, família dos halogênios, e a última lá dos gases nobres. Uma coisa importante, pessoal, para a gente olhar aqui, é com relação à configuração eletrônica de cada um deles. Então, por exemplo, o pessoal da família 1A, todo mundo termina em S1. Da família 2A, dos alcalinos terrosos, termina sempre em S2, a última camada, né? A configuração eletrônica da última camada. Tá? Família 3 ou 13, 3A ou 13, termina em S2 e P1. Então vou ter lá uma parte dos elétrons no orbital S e outra parte no orbital P. Então estou pegando toda a última camada, tá bom? E aí segue, ó. S2P2, S3P3, S2P3, S2P4, S2P5, S2P6, tá? Bom, pessoal, essa tabelinha aqui vai ser importante você saber e conhecer, então copia ela em algum lugar aí que vai ser importante, não só para a gente resolver os exercícios aqui em sala, para fazer tarefa, mas o vestibular também cobra bastante isso daí, tá bom? Bom, além então desses grupos aí que a gente chama de elementos representativos, nós temos também o que nós chamamos de elementos de transição. É o pessoal do grupo D e o do grupo F. Mas a gente ainda subdivide eles em dois grupos, tá? Então, esse grupo aqui, que é o bloco D, a gente chama de elementos de transição externa, né? E o outro bloco a gente vai chamar de elementos de transição interna. Esse daqui, os elementos de transição externa, né? Como é que a gente chama eles? Lá nos elementos representativos, o grupo era A, era alguma coisa A. Aqui vai ser B. Então a gente começa aqui com o grupo 3, a família 3, chamando de família 3B. A 4, 4B, 5B, 6B, 7B, e aqui vem uma coisa interessante. A família 8, 9 e 10, as 3 são chamadas de 8B. E aí depois vem 1B e 2B. Bom, isso ajuda um pouco a gente a colocar desse jeito, começar pela 3B, justamente porque a 3 fica 3B, 4, 4B, 5, 5B, né? A 11, 1B, 12, 2B, mas você tem que tomar cuidado só com isso daqui, né? A 8, 9 e 10 é chamada de família 8B, tá bom? Bom, a gente tem então aqui os elementos de transição interna, que é o pessoal aqui do bloco F, tá? Com relação à posição deles na tabela ou a família, todos eles acabam se encaixando aqui nesse pontinho da tabela periódica, então todos eles fazem parte da família 3B. Embora a gente não use muito esse critério, a gente chama essas famílias, dá um nome também para esses dois grupos grandes aqui, ó, né? A gente chama de duas séries, as séries dos lantanídeos, que é o primeiro elemento aqui, então todos esses elementos que estão aqui em cima são chamados de elementos da série dos lantanídeos, e os de baixo da série dos actinídeos, porque o actínio é o primeiro elemento. Então a gente quase não fala aqui que eles são da família 3B, fala das séries, da série dos lantanídeos e dos actinídeos, é mais fácil de identificar eles aí, tudo bem? Bom, então aqui a gente tem a tabela periódica completa com todas as siglas, né, todas as maneiras de identificar cada uma dessas famílias, só não tem aqui os nomes. Mas lembra, tudo isso vai ser importante você decorar, tá bom? Bom, pessoal, e para terminar então, vamos olhar aqui para a tabela periódica e vamos ver que informações eu consigo extrair dessa tabela periódica. Para começar, toda tabela periódica tem aqui um índice, aonde ela mostra para mim todas as informações que tem aqui dentro. Isso pode variar de uma tabela para outra, né? Dependendo de quem constrói a tabela, isso pode ser modificado. Nessa daqui, que é a que vocês têm na apostila de vocês, as informações que estão contidas dentro de cada quadradinho desse é o seguinte, ó, no meio aqui a gente tem o símbolo do elemento, embaixo o nome do elemento, lá em cima no cantinho lá o número atômico dele,
Toma cuidado porque a gente aprendeu há um tempo atrás que o número atômico tem que vir representado aqui embaixo, né? Subscrito à esquerda do símbolo, tá? Isso é quando eu represento o símbolo, o elemento. Mas dentro dessa caixinha na tabela periódica, essa regra não precisa valer. Aí vale outra regra. Pode inclusive estar do outro lado, aqui embaixo, embaixo do símbolo, embaixo do nome. Isso pode variar dependendo da tabela que você pega. E aqui também a gente tem o número de massa. Então isso daqui, por exemplo, a gente usa para fazer alguns cálculos. Então, quando precisa consultar a tabela periódica para pegar essas informações, a gente vai vir aqui embaixo e vai olhar. Tá? A mesma coisa quando eu preciso saber o número atômico. Além disso, essa tabela também está dividida aqui com quadradinhos com cores diferentes. Tá? Então a gente tem aqui, ó, esses que estão em laranja, nós chamamos de metais. Por quê? Porque eles são grupos que apresentam propriedades semelhantes. Por exemplo, os metais são bons condutores de calor, são bons condutores de eletricidade, têm brilho característico, dúcteis, maleáveis, ou seja, uma série de propriedades que são características desse grupo chamado de metais. Então, esses elementos que estão aqui em laranja são classificados como metais porque têm essas características. Depois o pessoal que está aqui em verde, ó, tem o hidrogênio aqui e todo esse grupo para o lado de cá, que nós chamamos de não metais ou ametais. Não metais ou ametais têm características opostas aos metais. Então são isolantes, não são dúcteis nem maleáveis, são quebradiços quando estão no estado sólido, né? Tem ponto de fusão e ebulição muito baixo, né? Os metais normalmente têm ponto de fusão e ebulição bem altos. Tá? Então estas são algumas características aí dos não metais. Né? Não tem brilho característico, são opacos. Alguns deles aqui, como por exemplo nitrogênio, oxigênio, flúor, cloro, são gasosos à temperatura ambiente, o bromo é líquido, tá? Os outros são sólidos à temperatura ambiente, então varia, né, o tipo, né, a estrutura, varia uma série de coisas entre eles e os metais, características completamente opostas. E aqui em roxo nós temos os gases nobres, que são aqueles que a característica deles é de não formarem compostos químicos, né? Não se juntarem a outros elementos para formar compostos. Eles são encontrados isolados, né, na forma de átomos isolados no ambiente, tá? Na natureza. Outra coisa, aqui tem uma linhazinha, né? Essa linhazinha que está indicando exatamente lá, elementos nessa fronteira, com exceção do alumínio, apresentam características de metais e não metais. Antigamente, esses elementos que estavam aqui na fronteira, né, eram chamados de semimetais, tá? Mas essa classificação caiu, mas alguns elementos aqui, eles têm, bem nessa fronteira, características, lógico, de metal, bom condutores de eletricidade, por exemplo, mas são quebradiços. Enfim, né, cada um aqui tem uma característica diferente. Então, estas são algumas informações que a gente pode tirar da tabela periódica, claro, além daquelas que a gente já viu, como por exemplo, se eu sei a família em que ele está, eu sei qual é a configuração eletrônica da última camada. Por exemplo, se eu pegar os elementos aqui da família 2, eu sei que todos eles na última camada terminam a configuração com S2. Além disso, aqui com relação aos períodos, eu consigo saber quantas camadas ele tem. Então repare que com a configuração eletrônica, eu consigo saber a posição do elemento na tabela periódica. E o contrário é a mesma coisa. Se eu sei a posição dele na tabela periódica, eu consigo chegar na configuração eletrônica. Então, por isso é importante a gente conhecer, né, toda a estrutura da tabela periódica para que a gente possa tirar informações. É claro que não é preciso decorar a tabela periódica, decorar o nome dos elementos, a família, quais são os elementos que tem. Isso não tem necessidade. Com o tempo, de tanto usar a tabela periódica, alguns elementos a gente vai acabar decorando a posição, o número atômico, massa, mas isso vai acontecer aos poucos e naturalmente, tá? Ninguém precisa decorar a tabela periódica, ela está lá para ser usada. O que eu preciso saber é tirar informação dessa tabela periódica. Eu olhando para a tabela periódica, o que eu posso tirar de informação útil? Seja configuração eletrônica, seja número de camadas,
a característica, se ele é um metal, se ele é um não metal, enfim, né? Várias informações que eu posso tirar da tabela periódica. E a gente ainda vai ver na próxima aula mais algumas informações que a gente pode tirar também da tabela, ok? Bom, pessoal, vamos fazer o seguinte então. Vamos agora fazer alguns exercícios para a gente poder exercitar tudo isso que a gente aprendeu, fixar tudo isso que a gente aprendeu, tá bom? Vamos lá então? Bom, pessoal, vamos começar fazendo o exercício número 1, que diz assim, ó. Para os itens de 1 a 8, que são esses daqui, faça a associação entre o nome da família, então eu tenho o nome da família aqui, o número do grupo, né, ou a maneira com que a gente representa lá, identifica a família, aquela forma moderna de identificar a família, de 1 até 18, e a distribuição representativa da camada de valência dos elementos de cada família. Então eu tenho aqui, ó, como é que é a configuração genérica, tá, da última camada ou da camada de valência de cada família. Então eu vou fazer a associação entre o nome, qual grupo ele representa e como é a configuração eletrônica dele da última camada. E para isso, para colocar aqui nos parênteses, identificar, eu vou usar esses numerozinhos aqui. Para facilitar a nossa vida, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar aqui uma tabelinha, aquela tabelinha que vocês viram lá na aula, que identifica nome, número de família. Vamos lá, ó, vamos pegar ela aqui. Tá aqui, ó. Então o que eu vou fazer? Tá? Eu vou pegar aqui este número, tudo bem? É ele que eu vou usar como referência para determinar aqui, ó. O primeiro é o metais alcalinos. O metais alcalinos, família 1, grupo 1. Então eu vou colocar aqui, vou procurar aqui o grupo 1, tá aqui, ó, grupo 1. Ele é metais alcalinos 1. Tá? E a configuração eletrônica dele S1, então eu vou procurar aqui qual termina em S1, tá aqui, ó, tá? Você deve estar se perguntando o que significa esse N aqui, tá? Esse N é uma forma genérica de representar a camada. Então, como se fosse um X, uma incógnita. N representa um número que pode ser de 1 a 7. Então, aqui poderia ser 1S1, 2S1, 3S1 e assim sucessivamente. Tudo bem? Bom, vocês conseguiram entender então o que é para fazer aqui? Então, façam todas as associações aí, depois volta aqui para ver a resolução, tá bom? Bom, vamos terminar então aqui, ó. Metais alcalinos terrosos, família, o grupo 2. Então aqui, ó, vamos colocar aqui 2, ó, 2. E a configuração eletrônica dele termina em S2 aqui, ó, NS2. Então aqui, 2. Calcogênios, eu vou usar 3. Calcogênios, está aqui, ó, calcogênios família 16. Então aqui, ó, 3. E a configuração S2P4. S2P4 aqui, 3. Halogênios, família 17, grupo 17. Então aqui, ó, 4, tá? E a configuração eletrônica S2P5. S2P5 tá aqui, ó. Então aqui, 4. Próximo, família do carbono. Família do carbono, tá aqui, ó, família do carbono, 14. Então aqui no 14 a gente vai colocar 5. E a configuração S2P2. S2P2 tá aqui, ó. Então aqui vai colocar 5. Família do nitrogênio, 15. Então, família do nitrogênio 6 aqui no 15. E a configuração eletrônica dele é S2P3. S2P3 está aqui, 6. Bom, e gases nobres. Gases nobres, 18, família 18 está aqui, então aqui 7. Tá? E termina em S2P6. S2P6 aqui. E para terminar, família do boro, né? Família que nós usamos o 8, família do boro é a família 13, então aqui o 8 que sobrou e aqui também o 8 que sobrou, tá bom? Bom, então vamos fazer agora o exercício número 2. A primeira parte desse exercício número 2, ele pede para a gente completar a tabela, e depois da gente completar a tabela, nós vamos responder a uns itens que a gente vai ver para baixo. Então vamos primeiro completar essa tabela aqui, ó. O que ele me dá nessa tabela? Primeiro os elementos, que ele chamou de A, B, C, elementos genéricos aqui. Aqui a configuração eletrônica, né, desse elemento, depois a localização na tabela.
o período e o grupo, ou família, que ele se encontra. E aqui, nome da família e qual é o elemento. Bom, aqui, até aqui, nós vamos usar aquela tabelinha para poder responder. Mas essa parte de dizer qual é o nome do elemento, o símbolo dele aqui, nós vamos ter que olhar na tabela periódica, tá bom? Então vamos lá, ó. Esse primeiro. Vamos completar aqui o que ele está me dizendo. Eu sei que esse composto aqui é um halogênio. Então, se eu for naquela tabelinha que eu mostrei para vocês agora há pouco no exercício número 1, se você for lá, você vai ver que halogênio é da família 7A ou 17, grupo 17. Então, ó, esse elemento está no grupo 17, no período 3, o terceiro período da tabela periódica, tá? Bom, eu posso ir lá na tabela periódica agora e dar uma olhadinha no nome dele. Vamos fazer isso? Então lembra, ele está no terceiro período, tá aqui ó, terceiro período, no grupo 17. Então olha lá, terceiro período, grupo 17, o elemento é o cloro. Então vamos colocar lá. Então aqui ó, nós temos o cloro. Se você quiser, você pode colocar aqui o símbolo dele também, Cl, tá bom? Bom, agora falta a gente fazer a distribuição eletrônica, pessoal. Como eu sei que ele está no terceiro período, eu sei que a configuração eletrônica dele vai terminar em 3 alguma coisa, tá? Como ele está no grupo 17, também dá uma olhadinha naquela tabela que eu mostrei para vocês lá. A última camada dele vai ter S2 e P5. Então a configuração eletrônica dele vai terminar em S2, P5. Então vamos fazer a configuração até chegar lá. Ó. Então vai ficar assim, ó. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2 e olha lá, ó, 3P5. Então, como nós dissemos, está no terceiro período, grupo 17. Então, a configuração eletrônica da última camada é S2P5 e essa última camada é a camada 3. Tá bom? Bom, agora eu vou fazer um exemplo aqui embaixo. Eu vou fazer o H para vocês. Tá? Por quê? Primeiro para mostrar aquela configuração que eu falei para vocês aqui, ó, usando, né, aquele símbolozinho argônio aqui, tá bom? Então, vamos primeiro entender como é que isso daqui funciona. Ó, o que nós temos lá era assim, era o símbolo argônio, com o número atômico aqui dele 18, entre colchetes, e depois 4s2, 3d8. Tá certo? O que que isso significa? Ó, isso daqui significa ou representa a configuração eletrônica do argônio, que na verdade é assim, ó. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Esta é a configuração eletrônica do argônio. Então, isto, essa partezinha aqui, representa tudo isso. E depois a continuação. 4s2, 3d8. Então, para não ficar escrevendo tudo isso daqui, ó, a gente põe a representação desse jeito. É só isso. O que interessa para a gente está sendo representado aqui, tá bom? Quer ver? Ó? Vamos lá para a gente ver. Ó, olha aqui, ó. Tá aqui, ó. O que me interessa para dizer aqui? Eu quero saber qual o período que ele está. Pessoal, para saber o período, eu tenho que olhar o maior número que eu tenho aqui, ó, que no caso é o 4. Então a última camada dele, na verdade, é a camada 4. Então ele está no quarto período. Agora, qual grupo ele está? Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que esta configuração aqui termina em D. Então ele é um elemento de transição, tá bom? Elemento de transição, nós vamos ter que fazer o seguinte, ó, eu vou mostrar para vocês lá na tabela periódica. Elemento de transição é esse período aqui, esse pedacinho aqui, ó, essa parte da tabela periódica. Como a gente começa sempre com o 3, e nesse 3 aqui, a configuração eletrônica é D1, então para a gente chegar ao D1, para chegar no 3, o que a gente faz é sempre somar aqui, para achar o período, vai pegar o número de elétrons na última camada, 1, mais 2. Tá? É uma regrinha prática. Tá? Só porque a diferença entre os números é 2, então a gente soma. Então ele vai dar o 3. 3, grupo 3, né? Família 3, grupo 3 ou 3B. Tá bom? Então vamos voltar lá. Então aqui, ó, como ele termina em D8, ele vai estar, D8, lembra? 8 mais 2,
10. Então ele vai estar no grupo ou família 10, tudo bem? Bom, aqui, nome da família. Aquele grupo lá no meio, aquela parte lá dos elementos de transição, não tem, as famílias não têm nome, então aqui a gente não vai colocar, tá bom? Temos que só olhar qual é o elemento químico. Então ele está no grupo 10, no período 4. Vamos lá na tabela ver. Então vamos lá, ó. Período 4, grupo 10. Bom, é o níquel, tá bom? Então voltando aqui, ó, o nome é níquel, tá? O símbolo NI. Beleza, pessoal? Agora que vocês já entenderam como é que faz, vai lá e faz, termina de completar a tabela e depois volta para ver a resolução, tá bom? Bom, pessoal, aqui, ó, para adiantar, como vocês já devem ter feito, eu vou colocar rapidinho aqui para a gente não demorar demais também, tá bom? Ó, então vamos lá. Família dos calcogênios, família 16, tá bom? Configuração eletrônica aqui, então, termina em P4, né? S2P4. Então, no segundo período. Então, 1S2, 2S2, 2P4, tá bom? E o nome desse elemento aqui é o oxigênio. Esse elemento aqui é o oxigênio, tá bom? Se você for lá na tabela. Ó. Próximo, quarto período, metais alcalinos terrosos, grupo 2, família 2A. Configuração eletrônica tem que terminar em 4, e aqui como tem 2, S2. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, tá bom? E aí quem está no quarto período metal alcalino terroso é o cálcio, tá bom? É o Ca. Bom, agora vamos continuar aqui, ó. D, período, então segundo é a maior camada, camada 1, camada 2, está no segundo período, então segundo período. Configuração S2P2, então tem configuração S2P2 é a família 14, tá? Família 14 é a família do, vou botar aqui, a família do carbono. E o elemento que está lá nessa posição na tabela periódica, segundo período, família 14, é exatamente o carbono. Próximo, tem 3 camadas, então está no terceiro período, e a configuração eletrônica termina em S2P3, não é isso? S2P3, então vai ser da família 15, tá? Família 15 é a família do nitrogênio. E quem está no terceiro período na família do nitrogênio é o fósforo, tá? Fósforo, símbolo P. Depois aqui, ó, quarto período, 4 camadas, está no quarto período, termina em S1, então é da família 1, família dos metais alcalinos. Só vou colocar aqui, ó, alcalinos. E quem está aí nessa posição, quarto período, na família dos alcalinos, é o potássio. Potássio K. Ó, aqui, ó, tem 5 camadas, tá? Tem um pedacinho da camada 5, outra aqui, então ele está no quinto período. E nessa última camada termina com S2P6, então vai ser da família 18, tá certo? Que é a família dos gases nobres. E quem está nessa posição lá dos gases nobres é o xenônio. Então vamos lá, aqui ó, tá meio confuso, tem bastante coisa, mas ele tem 6 camadas, então ele está no sexto período. E esta sexta camada, a configuração eletrônica termina em S2P2. Então termina S2P2 é a família 14. Também é a família do carbono de novo. Tá? E agora, quem está na família do carbono no sexto período é o chumbo. Tá? Símbolo PB. E aqui, ó, só toma cuidado com uma coisa. Embora ele termine aqui em 5D,
ele tem 6 camadas, tá bom? Então ele está no 6º período, ó. A última camada dele é a camada 6. Só que a configuração dele termina em D2, não é isso? D2, lembra como é que eu faço para achar qual é a família? Somo 2. 2 mais 2, 4. Então ele está na família 4, tá? 6º período, família 4, elemento químico é o hafnio. Opa, aqui é um N, tá? Hafnio, símbolo HF. Bom, agora vamos continuar fazendo então a segunda parte desse exercício aqui. Vamos lá. Então vamos lá, ó. Na segunda parte ele pergunta aqui, ó, quais são elementos representativos? Lembra, elementos representativos têm que terminar ou em S ou em P, tá bom? Ou você pode pensar de uma outra forma. Os elementos representativos, família 1, 2 e de 13 até 18. Então aqui, ó, o A, vou botar aqui, ó, o A é elemento representativo, o B, o C, o D, o E, o F, o G, que é 18, tá pequenininho aqui, mas é 18. Já o H não, ó, o H é da família 10, 10 não é, ele termina em D, tá? Aqui também é o I e o J não, porque termina em D. Então vamos colocar aqui, ó, é A, B, C, D, E, F, G e I. O H e o J não. Quais são elementos de transição? Então, são exatamente os dois que eu não coloquei, ou seja, o H e o J. Quais são gasosos a temperatura ambiente? Bom, isso daí você também pode ir lá na tabela periódica e tirar essa informação. Algumas tabelas periódicas vêm com essa informação, tá? Essa tabela que nós temos aqui, ela não tem esta informação, tá bom? Mas os elementos que são gasosos a temperatura ambiente, claro, são os gases nobres, tá? Então eu vou ter que colocar diferente aqui, ó. Vou riscar em cima, ó. Os gases nobres e estes elementos aqui, ó. Estes são gasosos, tá bom? O bromo é líquido, o mercúrio é líquido. Ah, tá, tem o hidrogênio também aqui que é gasoso, tá? O bromo é líquido, o mercúrio é líquido e o restante é sólido da temperatura ambiente, tá bom? Principalmente os metais aqui, todos têm alto ponto de fusão, alto ponto de ebulição, com exceção, claro, do mercúrio, tá? Que tem um ponto de ebulição um pouco mais baixo e líquido à temperatura ambiente. Então vamos lá mostrar quais são gasosos à temperatura ambiente. Então vamos lá, quais são gasosos à temperatura ambiente? Então eu tenho aqui, o cloro é gasoso, então o A é gasoso. O oxigênio é gasoso, o B é gasoso. Cálcio não, carbono não, fósforo não, potássio não. Opa, xenônio é um gás nobre. Xenônio sim, é o G é. Certo? Níquel não, chumbo não, áfnio não. Tá bom? Bom, e quais podem ser considerados bons condutores de corrente elétrica no estado sólido? Esse sim dá para a gente ir lá na tabela periódica e pegar. Então são os metais, tá? Cloro, oxigênio não são metais, cálcio é um metal, carbono e fósforo são não metais, potássio é um metal, níquel é um metal, chumbo é um metal e áfnio é um metal. Tudo isso, se você for na tabela periódica, você vai enxergar eles lá, ok? Então vamos colocar aqui, ó, é o C, o F, o H, o I e o J. Para terminar o exercício 3. A representação abaixo corresponde à parte superior da tabela periódica, sendo que as letras não correspondem aos verdadeiros símbolos dos elementos. Todas as perguntas a seguir são relativas apenas aos elementos que constam na representação. Então, aqueles que estão aqui em vazio, em branco, a gente não vai levar em consideração. Identifique o calcogênio de maior número atômico e o metal alcalino de menor número atômico. Então vamos lá, vamos começar aqui primeiro com o calcogênio de maior número atômico.
calcogênio, ó, pega aquela tabelinha lá que nós vimos, calcogênio é o pessoal da família 16, tá? Como ele quer o de maior número atômico, lembra? A tabela periódica vai aumentando o número atômico da esquerda para a direita, e aí, na hora que chega aqui, volta aqui para baixo. Então ela vai indo nesse sentido aqui, ó. Então, quanto mais para a direita tiver, maior o número atômico. E claro, quanto mais para baixo tiver, maior o número atômico. Como nós estamos olhando aqui na família, o que tem maior número atômico é o P. Tá? Então, primeiro aqui, essa primeira parte aqui é o P. E ele quer também um metal alcalino de menor número atômico. Metal alcalino é a família 1. Só toma cuidado com uma coisa aqui que tem uma pegadinha. Este elemento aqui, ó, é o hidrogênio. O hidrogênio não é um metal, ele é um não metal. Então tem uma pegadinha, tá? O metal alcalino, ou seja, embora o hidrogênio esteja na família 1, ele não é um metal, tá? Mas o metal alcalino de menor número atômico, o que está mais para cima, na verdade é o B, tá? Então a resposta desse aqui é B, cuidado com a pegadinha. Qual a configuração eletrônica da camada de valência do D, do M e do P? Então vamos lá, começando aqui com D. O D está aqui, ó. O D está aqui. Ele está no 1, 2, 3, terceiro período, então vai tudo ser 3. E a configuração dessa última camada, né, da camada de valência, está aqui, ó, termina em S2. Então a última camada dele vai ser o 3S2. Certo? Bom, ele quer do M também. O M está aqui, ó. M está no segundo período. Então termina em 2 alguma coisa. Aqui, já que ele está na família 15, vai ser S2P3. Beleza? Para ter 5 elétrons na última camada, né? Família 15. Então o do M vai terminar em 2S2, 2P3. E do P, o P está aqui, ó. Ele está no quarto período, certo? E na família 16, 3 elétrons da última camada, então termina com S2P4. Então vai ser 4S2, 4P, 4P4, tá? Lembra que ele quer só da última camada, ele não quer a configuração eletrônica inteira. Qual elemento possui propriedades químicas semelhantes ao elemento representado por quê? Ó, para ter a mesma propriedade química, ou ter propriedades químicas semelhantes, tem que estar na mesma família. Então, quem está na mesma família do que é o R. Indique o número atômico de J e de E. Bom, vamos lá. Como é que eu faço para pegar o número atômico? Eu vou precisar da configuração eletrônica, tá? Porque, ó, ele está no terceiro, o J está no terceiro período, então o J está no terceiro período, e ele tem a configuração eletrônica terminada em P1. Então, vai terminar em 3S2, 3P1. Então, vamos lá, ó. 1S2, 2S2, 2P6. 3S2, 3P, olha aqui, ó, 3P1, né? Aqui termina em P1, não P3, P1. Tá certo? Aí eu vou contar, ó, 2, 4, 10, 12, 13. Então o número atômico dele é 13. Agora tem um outro jeito que você pode fazer. Você pode ir contando assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Tá? Essa é outra opção que você pode fazer. Ir contando de um por um, tá? Mas aqui, ó, vamos fazer aqui. Tá no quarto período. O E, quarto período, termina em S2. Então, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2. Quarto período termina em S2. E aí eu tenho 2, 4, 6, 10, 12, 18, 20. O número atômico dele então é 20. Claro, você pode ir contando também se você quiser, tá bom? Bom, e a última parte aqui ele fala: associe os diagramas 1 e 2 a seguir com os elementos E e R. Então deixa eu colocar aqui os diagramas. Ó, tá aqui, ó. Diagrama. Diagrama 1 com 2. E 2, diagrama 1 e 2, com os elementos E, que está aqui, e o R
que está aqui. Bom, pessoal, como é que eu vou fazer isso? Eu vou olhar aqui para as temperaturas de fusão e de ebulição. Ó, esse daqui tem temperaturas de fusão e de ebulição muito baixos. Característica, por exemplo, de não metais. A temperatura ambiente, né, 25 graus Celsius, esse composto aqui é gasoso. Né, o ponto de ebulição dele é muito menor do que 25. Já esse, ó, 25 está aqui, ele é sólido a temperatura ambiente. Tá? Ponto de fusão e ebulição bem altos. Então, quem que a gente vai associar? Aqui, ó, lembra? São aqueles elementos que são gasosos. O hidrogênio e esses elementos aqui, ó, que são gasosos. Né? Mais, obviamente, os gases nobres. Então, R é gasoso. Então, o R está associado aqui com o diagrama 1. Então, o diagrama 1, R. Certo? Não metal, baixa temperatura de fusão e de ebulição, gasoso a temperatura ambiente. E então o gráfico 2 fica para o E. E é um metal, né, ó, metal sólido a temperatura ambiente, ponto de fusão e de ebulição bem alto. Tudo bem, pessoal? Bom, a gente termina a aula então por aqui. Eu vejo vocês então numa próxima aula. Até mais!